2018, o ano que o chão começou a afundar na capital Maceió, no estado de Alagoas. Mas muito se engana se você acha que isso aconteceu por causa de algum terremoto ou por conta de algum outro fenômeno da natureza. O chão começou a afundar e prejudicar direta e indiretamente mais de 50 mil pessoas por conta da ganância do homem devido à exploração de minério dentro da cidade. Milhares de pessoas presenciaram suas casas afundarem em meio ao solo e tiveram de ver de perto as suas conquistas de uma vida inteira literalmente desabarem. Mas de quem é a culpa disso tudo e como ficaram as pessoas que tiveram que abandonar as suas casas? E o bairro fantasma irá ficar desabitado até quando? Nesse vídeo você vai conhecer a história da cidade fantasma de Maceió. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Uma gestação complicada. Ele vai ficar preso, vai puxar cadeia. Eu cumpri minha parte, não foi longe demais. No mês de março de 2018, a cidade de Maceió foi atingida por o que parecia ser um terremoto. Bom, o que parecia ser somente uma acomodação do solo acabou se transformando num pesadelo guiado pela ganância e a imprudência do ser humano. No exato momento do tremor, a cidade foi impactada por rachaduras imensas que comprometeram a estrutura de centenas de casas. Isso sem contar os asfaltos que também foram comprometidos, atingindo diversos quarteirões. Com o risco de afundamento do solo, ao todo mais de 55 mil pessoas foram afetadas e precisaram abandonar as suas residências, tendo que procurar outros lugares para morar. Essas centenas de rachaduras espalhadas por tantas casas eram apenas o início de um mal maior que estava por vir. Ao todo, 5 bairros foram atingidos na cidade. Caminhar por essas ruas trazia a sensação de estar num cenário pós-guerra, num cenário apocalíptico. Casas destruídas, ruas vazias e esburacadas, muros pichados. Tudo isso atiçou a curiosidade de centenas de turistas que procuram ir até lá a fim de conhecerem a Pripyat brasileira. Balançou a cama da minha irmã e a minha poltrona. Ficou balançando assim, o que é isso, o que é isso? Esse dia foi terrível para todo mundo. Todo mundo ficou inseguro, ninguém queria voltar para dentro de casa, ninguém queria entrar no comércio. Um repórter da Record foi até num dos bairros atingidos e as imagens são impressionantes. Parece de verdade um cenário pós-apocalíptico. Esse aqui é o bairro do Bom Parto, às margens da Lagoa do Mundaú. Quem chega a primeira vez aqui se assusta com o que vê. A impressão que nós temos é que a gente está num cenário pós-guerra, aparentemente tudo destruído. Os moradores que tiveram que sair da cidade levaram todos os seus pertences, inclusive portas, janelas e telhados. Então é comum você ver nas imagens do lugar onde eram portões e janelas terem muros de concretos levantados e todas as casas sem telhados. Outro fato impressionante de salientar é como em apenas 4 anos a natureza já tomou conta de praticamente todas as ruas. O mato tomou conta. Também os bichos vieram. Rato, cobras, muito mosquito. Em alguns trechos a gente mal consegue caminhar. Imagina só essas ruas daqui a mais ou menos uns 10 anos, a quantidade de mato que irá existir. Vai ter somente vestígios do que lá já foi um dia uma civilização humana. E as autoridades, o que estão fazendo? Para início, um estudo determinou as áreas que poderiam literalmente afundar. E lá os moradores foram obrigados a deixarem as suas casas. Então você vê aquele cenário pós-guerra até uma determinada altura. Após isso, pessoas comuns ainda tentam seguir em frente nas áreas consideradas de menor risco ou sem risco algum. Dessa linha imaginária para cá, aí existe o risco do solo afundar. Mas dessa linha imaginária para o outro lado, o estudo apontou que não existe o risco. Apesar da gente estar exato 2 passos dessa linha, as pessoas tiveram que permanecer morando aqui. Agora, mesmo essas pessoas que supostamente estariam na área segura, essas que não foram despejadas,
Algumas estão vendo também as suas casas sofrerem com rachaduras, tanto nas paredes quanto no chão. Então a pergunta que fica é: será que lá onde eles estão é realmente seguro? Se fosse, por que estaria acontecendo essas rachaduras, esse afundamento do solo nessas casas? Na minha opinião, essas pessoas que ainda estão morando lá, nessas áreas consideradas seguras, também estão correndo risco. A casa de uma menina que mora, teoricamente, onde seria uma área permitida para se morar, ela está literalmente afundando. Dentro da residência, o chão afundou tanto que ao ir de um cômodo ao outro, é como se a pessoa estivesse subindo uma rampa. Não dá para enxergar exatamente essa subida, mas a gente sente pelas forças que a gente faz com a perna. Alguns estudos feitos por profissionais constataram que pode haver simplesmente um desmoronamento súbito daquela região. Ou seja, a cidade, ou pelo menos boa parte dela, pode simplesmente afundar de uma vez só. Os bairros onde isso pode acontecer são Bom Parto, o Farol, o Mutange, o Pinheiro e o Bebedouro. Esses bairros ficam próximo à Lagoa de Mundaú. Em caso de desabamento, essas casas ainda podem deslizar até essa lagoa. Olha só que perigo. Os moradores que sobraram nessas zonas seguras seguem com medo e exigem das autoridades uma realocação e indenizações. De um lado, um mar de casas destelhadas e desocupadas, que fazem parte da área de risco. Do outro, uma estrada que leva até a mata. Por isso, quase todas as casas da região, conhecida como Flechal, têm pichações com pedidos de realocação. Veja só a situação complicada que essas pessoas ficaram, porque ao mesmo tempo em que elas não foram realocadas, não receberam nenhuma indenização, as suas vidas foram arruinadas completamente. Não só por estarem numa área que também pode afundar, como a gente já viu na casa da menina que estava ali afundando o chão, mas também porque para comprar qualquer coisa eles precisam passar pela área de risco, já que os comércios que ficavam mais próximos foram todos fechados por estarem na área que foi desabitada. Então, eles estão praticamente ilhados. A casa da Josiane fica aos fundos do bairro. Ela desceu naquela avenida principal e para chegar até a casa dela precisa atravessar praticamente por todo o bairro. Olha só essa situação complicadíssima que eles estão, totalmente abandonadas pelo poder público. A aparência é que nós estamos num verdadeiro Chernobyl. É uma sensação que nós não existimos para o resto do mundo, porque lá fora a vida segue normalmente. Nós não temos mais escolas, não temos mais supermercado, farmácia. O meu salão faliu. E de quem é a culpa? A Braskem é uma empresa petroquímica de atuação global. Ela possui minas na região para a extração de sal-gema. É um material utilizado na fabricação de soda cáustica e PVC. Bom, mas o que tem a ver essa empresa com a situação dos bairros ali de Maceió? O sal-gema é extraído a mais de 1.000 metros de profundidade. Para conseguirem essa extração, o maquinário da empresa injeta água no minério para poder diluir o material que volta para a superfície em forma de salmoura. O problema é que o efeito colateral desse tipo de extração é justamente deixar um vazio lá embaixo do solo. Então imagina só, a 1.000 metros de profundidade, um buraco se formando embaixo desses bairros. É claro que uma hora esse solo iria ter que se acomodar, se ajeitar, fazendo assim com que o chão afunde, ocasionando então todos esses desastres que a gente viu até agora. E esse descaso da empresa de mineração causou uma imensa área de risco em volta da Lagoa do Mundaú. Para compensar, ou pelo menos tentar compensar todo esse sofrimento causado pela exploração do minério, o poder público determinou que todas as pessoas que foram afetadas pela tragédia anunciada recebessem uma indenização, uma compensação financeira, para que pudessem comprar outra casa e irem para outro lugar. Entretanto, as coisas não são tão simples assim. Algumas pessoas não aceitaram essa indenização por acharem que se trata de um valor muito abaixo e continuam como se fosse uma espécie de resistência em áreas que já foram determinadas de risco. É praticamente um consenso dos moradores que os valores pagos pela Braskem estão muito abaixo do que realmente valia suas casas. Ninguém ficou satisfeito com a quantidade que recebeu. E diga-se de passagem,
Eles não deveriam receber somente o que valia a casa, mas também uma indenização de danos morais devido a tudo que eles tiveram que passar. Inclusive ajuda psicológica, tem idosos lá com mais de 80 anos que nasceram e viveram a vida toda naquela região e do dia para a noite tiveram que abandonar suas casas. Como que se mede em reais o prejuízo emocional dessa pessoa? O valor da indenização que vocês receberam, você acha que foi um valor justo? Não foi. Não foi, porque nós tínhamos 2 avaliações da casa, com valores maiores. Isso sem contar os pequenos comerciantes e empresários que possuíam negócios na região. Como dimensionar, como calcular o prejuízo financeiro de uma pessoa dessa? Olha, eu encerrei as minhas atividades com 80% de perda, de faturamento e de clientela mesmo. Para vocês terem ideia do tamanho do problema, tem uma professora que fundou lá a primeira escola de balé na cidade e ela dava aula para a 3ª geração de meninas, ou seja, você tem noção disso? As primeiras alunas dela estavam mandando suas netas para ela dar aula. Os dois fecharam as portas em dezembro do ano passado, depois de resistirem o tempo que puderam. E eu repito, como calcular o prejuízo dessa pessoa e o psicológico? Passei 2 anos sofrendo. Insônia, queda de cabelo. Eu tô como você, eu tô em tratamento. Não vai ter dinheiro que pague a questão emocional. Foi de propósito? Uma das teorias levantadas que não pode ser descartada é de que a Braskem está pagando aí valores baixíssimos para as pessoas. Por exemplo, uma casa avaliada de um senhor lá a mais de 800 mil reais, a empresa está disposta a pagar menos da metade de indenização para ele. A hipótese que levantaram é de que, e isso consta no contrato, a partir do momento que a empresa compra essa área, essa casa, passa a ser dela, ou seja, a Braskem passa a ser dona praticamente de uma cidade toda, uma cidade fantasma, né? Mas e daqui a alguns bons anos, quando o solo se ajeitar, se acomodar? Daqui a 10, 20 anos, esse acidente vai estar... Acidente não. Esse crime vai estar esquecido e a Braskem vai lucrar algo entre 20 e 30 bilhões de reais, na pior hipótese, podendo chegar a 40 bilhões de lucro imobiliário na exploração desse território que ela usurpou, que ela tirou ilicitamente de 60 mil pessoas. Ela tem o direito de vender essa área, né, e conseguir aí um determinado valor. E o que estima-se é que daí ela teria então um lucro bilionário. No final das contas é sempre a mesma coisa. O que permanece é a vontade dos grandões, dos tubarões, dos amigos do rei. A eles, no máximo, vão ter um pequeno prejuízo que nem se sabe se é intencional ou não, visando um lucro maior ou não, por serem verdadeiras potências. Logo, eles se recuperam como se nada tivesse acontecido. Foi assim em Brumadinho e em tantas outras tragédias que poderiam ter sido evitadas. E agora eu finalizo com uma das dezenas de frases pichadas nos muros rachados. Braskem, me diz o quanto vale o sal de nossas lágrimas. Me siga no Instagram para me mandar a sua sugestão de vídeo. A gente se vê amanhã, no mesmo horário e no mesmo canal.